Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre um assunto que ele é totalmente dirigido para pessoas que estudam psicanálise ou são psicanalistas, ou têm interesse nessa área, né? Claro que se você não se enquadra no que eu falei aqui, você também é super bem-vindo para assistir o vídeo até o final, mas eu não sei se esse conteúdo vai interessar para você, espero que sim. E se te interessar, se você não for inscrito, se inscreva. E no final do vídeo, se você gostar, deixa um like também, isso vale para todo mundo que estiver vendo esse vídeo, ok? Então o assunto desse vídeo aqui é sobre a regulamentação da psicanálise. É um assunto complicado, porque de um lado existem muitos psicanalistas que são contra a regulamentação e outros que são a favor da regulamentação. Eu acredito, pela quantidade de profissionais que eu tenho contato, que o grupo maior é dos que são contra a regulamentação. Primeiro, deixa eu deixar claro aqui para nós aqui no vídeo o que seria regulamentar. Regulamentar não é a mesma coisa que reconhecer. Às vezes a gente pensa assim, a psicanálise é reconhecida, mas esse reconhecimento é tão vago, né, essa ideia de reconhecimento. A psicanálise ela é vista no Brasil como um ofício. Ele tem um código, né? O Ministério do Trabalho classifica a psicanálise como um ofício e dá o código 25.15.50 para a psicanálise, né, como ofício de psicanalista. Então existe sim entre algumas aspas, né, reconhecimento da psicanálise como ofício, né, como um trabalho que uma pessoa pode exercer. Assim como existe carpinteiro, pintor, existe psicanalista, mais ou menos dessa forma. Tá? Agora, regulamentada a psicanálise é no Brasil? Não. A psicanálise não é regulamentada no Brasil. E se alguma pessoa algum dia falou para você que ela está mentindo completamente. A regulamentação da psicanálise, aliás, a regulamentação de uma profissão, ela depende do aval principalmente do governo, e de que exista um órgão patrocinado ou apoiado pelo governo, digamos assim, né, com o aval do governo, que dê regras, porque daí vem regulamentar, algo que tenha regras para acontecer. Então, existem profissões no Brasil que são regulamentadas. Vou dar exemplo de algumas. O advogado tem a OAB, a OAB regulamenta, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela regulamenta a profissão de advogado. Né? A OAB define o que pode e o que não pode um advogado fazer. O Conselho Federal de Medicina, por sua vez, faz o mesmo com a medicina, com os médicos. Não com a medicina, né? Com os médicos. O Conselho Regional de Engenharia, por exemplo, o CREA, né? Engenharia e Agronomia, me parece que é o mesmo conselho, ele regulamenta algumas profissões, tanto de nível superior como técnicas relacionadas à engenharia e à agronomia, se não me falha a cabeça. Né? Se você souber alguma coisa diferente do que eu estou falando, pode deixar aqui nos comentários. Tá? Então, e existe o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, que tem as suas regionais, como as demais profissões que eu falei, que são os Conselhos Regionais de Psicologia, os famosos CRPs. E o Conselho Federal e o CRP, vou usar CRP porque as pessoas preferem usar as regionais, né? Então, o CRP, ele determina o que um psicólogo pode ou não fazer. Ele tem um código de ética, ele tem poder de fiscalização, ele tem poder de castigar também. Como castigar? Vai colocar no banquinho da disciplina? Mais ou menos. Um psicólogo que tenha uma falha grave, que foi denunciada ao CRP, ele pode sofrer algum tipo de sanção, né? De castigo. E em alguns casos ele pode até mesmo perder o registro dele junto ao CRP, impedindo ele de trabalhar como psicólogo no Brasil. Então, é algo importante, né? Algo sério, né? Esses conselhos de classe, que são os que regulamentam ou dão as regras para essas profissões regulamentadas. Não existe no Brasil um conselho federal de psicanálise. Você fala assim, mas eu já vi na internet, conselho não sei o que dos psicanalistas. Esses nomes são dados, talvez até para dar a entender que seria algo regulatório, né? Mas, na verdade, eu considero negativo que exista entidades de classe, que seriam nada mais nada menos que associações psicanalíticas que se autodominam como conselho não sei o que de psicanálise. Eles tentam dar um toque de regulamentação que eles não têm, né? Eu até poderia fazer um vídeo falando só sobre isso, mas enfim, não é esse o objetivo desse vídeo aqui. Não existe, tá? Não existe no Brasil atualmente, 2024, setembro, né? Já é setembro de 2024, e não existe um conselho federal nem regional de psicanálise. Não existe nenhum órgão do governo que regulamente ou fiscalize o exercício profissional do psicanalista. Mesmo que você tenha visto associações psicanalíticas falarem em fiscalizar, vamos fiscalizar, não tem essa autoridade. Tá? E o que acontece se fiscalizar e alguém fizer algo que essas associações não querem ou não permitem? Nada. Mas nós vamos descredenciar você da nossa associação. Só isso. Mas a pessoa pode continuar trabalhando como psicanalista sem nenhum problema. Tá? Essas associações não têm nenhuma força sobre o exercício ou atividade profissional do psicanalista. Ok? Isso é bem importante deixar claro isso aqui. Não existe nenhuma associação psicanalítica no Brasil ou fora do Brasil que tenha esse poder quase policial de fiscalização no exercício de um psicanalista. Não existe isso. Beleza? Agora,
Então, por um lado, existe isso, né? A psicanálise ela não é regulamentada, ela é reconhecida como um ofício no Brasil. Existem os psicanalistas, um grupo muito grande, que é a maioria, na minha opinião, que opina que a psicanálise ela não deve ser institucionalizada de nenhuma forma. Então, o governo não deve se meter, segundo muitos psicanalistas, e também as universidades não devem se meter também, né? Então, tem que ser algo livre, algo à parte desses dois universos aí que eu comentei agora, segundo a maioria dos psicanalistas. Porém, nesse vídeo aqui eu quero ir um pouquinho contra essa ideia da não regulamentação. E eu quero explicar para você por que eu acho que a psicanálise vai ter vantagens se ela for regulamentada no Brasil. Eu quero falar alguns pontos aqui que eu quero refletir com você. O primeiro deles é o seguinte: justamente o fato de se ter a ideia de que a liberdade, de que existe uma liberdade enorme na formação de psicanalistas no Brasil, isso fez com que proliferasse no Brasil, assim, se multiplica como uma praga, uma peste no Brasil, cursos de psicanálise de péssima qualidade. Alguns cursos, inclusive, eles são patrocinados por igrejas. Patrocinados por igrejas, por líderes religiosos que estão vendo na psicanálise como um novo meio de ganho, né? Fora o da igreja, que eles enriquecem, eles agora também querem um novo meio de ganho, diversificar seus rendimentos, né? E oferecer cursos de psicanálise. Nesses cursos, muitos desses cursos, por sinal, não ensinam exatamente a psicanálise. Eles ensinam uma mistura entre psicanálise e conceitos religiosos. E às vezes até misturam conceitos de outras disciplinas fora da psicanálise completamente, como PNE, programação neurolinguística, mindfulness e outras coisas. Misturam ali, fazem aquela mistureba, colocam um forte tempero religioso ali e supostamente formam analistas. Algumas dessas escolas, mas não se limita a essas escolas religiosas, algumas dessas escolas, elas oferecem cursos muito curtos. Eu já vi uma escola que oferecia um curso de psicanálise de 3 meses. E no anúncio do curso dizia assim: você poderá clinicar em todo o Brasil, com 3 meses de formação. Em 3 meses, eu pergunto para você, quantos livros você consegue ler em 3 meses? Fala aqui para mim, deixa um comentário aqui para mim, fala quantos livros você consegue ler em 3 meses. Ah, mas psicanálise é só ler livro? Claro que não. Psicanálise você precisa de fazer uma análise pessoal. Será que dá para te analisar em 3 meses? Dá para você fazer uma análise decente em 3 meses? Você precisa de supervisão. Como você vai ser supervisionado se você, em 3 meses, praticamente não tem conhecimento de como atender? Então, como você vai ser supervisionado? Não tem como, a supervisão fica prejudicada. E você tem a teoria. Teoria, sim, dá para estudar 3 meses. Mas não dá para você conhecer muita coisa em 3 meses de maneira alguma. Então, uma irresponsabilidade sem fim. São cursos que são vendidos a preço de banana, para poder ganhar na quantidade, e com um prazo rápido, porque as pessoas hoje, todo mundo tem pressa, né? As pessoas têm muita pressa, e tem pressa em poder conseguir alguma coisa, então elas querem ser psicanalistas em curtíssimo prazo, aprendendo pouquíssimo e pagando pouquíssimo também. Então, nós temos esse cenário no Brasil. Junto a esse cenário que nós temos no Brasil, de escolas de péssima qualidade, existem escolas muito boas, tá? Diga-se de passagem. Mas junto a esse cenário que cada vez se multiplica de escolas com péssima formação, um ensino podre, que não é psicanalítico, está sendo vendido como psicanálise, junto a isso, você também deve associar aos constantes ataques que grupos de psicólogos fazem contra a psicanálise. Seja grupos de psicólogos que pretendem que a psicanálise seja transformada em uma especialização da psicologia. Vamos constar aqui que a psicanálise é uma área totalmente autônoma à psicologia. Existe a psicologia de um lado e a psicanálise do outro. Tá? Isso precisa ficar claro. Mas muitos psicólogos, às vezes até mesmo usando o conselho de classe, tentam fazer com que a psicanálise se transforme em algo que ela não é, que é em uma especialização da psicologia. Eles tentam dessa forma engolir a psicanálise, colocar ela dentro da psicologia. Isso sem contar os grupos de psicólogos que tentam desacreditar a psicanálise usando argumentos cientificistas, né? Argumentos que são baseados numa visão reducionista do que é realmente a psicanálise. E eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, que já está ficando grande. Então, pensando em todas essas situações, e se nós colocarmos nessa equação também a quantidade cada vez maior de cursos de bacharel em psicanálise, cursos de 4 anos de bacharel em psicanálise, autorizados pelo Ministério da Educação, nós estamos pensando aqui que a cada ano no Brasil, centenas de pessoas vão estar com um diploma de bacharel em psicanálise. E essas pessoas precisam trabalhar de maneira decente e oficial, porque elas fizeram algo autorizado pelo governo, pelo Ministério da Educação. Então, se nós juntarmos todas essas variantes nessa enorme equação, do meu ponto de vista, o resultado é que se hoje nós tivéssemos um conselho de classe, por exemplo, um conselho federal de psicanálise,
vou dando um exemplo aqui, nós iríamos coibir várias coisas negativas. Nós iríamos iríamos impedir esses cursos mequetrefes de 3 meses e outros. Nós iríamos coibir mistureba, que é pessoas que querem colocar conceitos religiosos dentro da psicanálise, não só religiosos, como de outras coisas que não tem nada a ver dentro da psicanálise, isso também seria coibido. Você protegeria, a psicanálise estaria protegida de grupos que estão sempre atacando, né? Porque aí o Conselho Federal manda calar a boca, né? Cala a boca. Estamos aqui, estamos autorizados pelo governo. Calem-se. Isso poderia calar esse grupo que cada vez é maior de pessoas que falam bobagem sobre a psicanálise. Protegeria a autonomia da psicanálise. É verdade que a psicanálise, nesse caso, estaria com rédeas no Brasil, né? Rédeas estatais, mas estaria ao mesmo tempo protegida, de certa forma, de todas essas bobagens que nós enfrentamos hoje em dia no Brasil. Então, por esse motivo, eu acho que esse mundo, né, utópico de que a psicanálise precisa estar longe das instituições, isso é muito bonito na teoria, mas hoje, para a realidade que existe atualmente, nós precisamos proteger a prática psicanalítica. Cada vez mais a psicanálise está sendo banalizada no Brasil. É algo banal. Você faz, daqui a pouco, talvez até já exista, não sei, mas daqui a pouco vai ter curso de fim de semana, que você faz um sábado, um domingo, e você pode dizer por aí que é psicanalista. Já pensou? Então isso precisa ser colocado no fim. E o único fim que eu vejo é regulamentando a psicanálise. Essa é a forma que eu vejo. E uma coisa que eu acho positiva nos cursos de bacharel em psicanálise é que quanto mais cursos de bacharel existam, mais universidades oferecendo, talvez isso sirva como um trampolim ou um empurrão para a regulamentação. Então, atualmente eu vejo de maneira positiva. Eu não vejo mais de maneira negativa, como eu mesmo via antes. Essa é a minha opinião sobre o assunto, tá? É isso que eu queria dizer para você. Hoje, minha posição é a favor de uma regulamentação para proteger a psicanálise dos seus inimigos, que são maus formadores, pessoas que contaminam a psicanálise com outras coisas que não são psicanálise, e para proteger a psicanálise de pessoas que são inimigas da psicanálise, essencialmente, veem a psicanálise como uma ameaça, tá? Então, a regulamentação poderia proteger a psicanálise desses fatores aí que eu comentei. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que não é um vídeo para todo mundo, é um vídeo para psicanalistas, mas eu queria muito falar sobre isso aqui, tá bom? Vou deixar para você um grande abraço. Se você quiser se inscrever no canal, bem-vindo. E vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.